Bom dia! Nós vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Eu deixei para vocês aí fazerem um estudo das classes gramaticais, porque nós vamos trabalhar o conteúdo da análise morfológica. Análise morfológica vai estudar as 10 classes gramaticais. Quando nós começamos a nossa vida escolar, nós começamos pelas 10 classes gramaticais. Se lembram? Então, a professora começa lá mostrando o nome dos animais, né? Os lugares, o nome do papai, da mamãe, né? E por aí vai. As 10 classes gramaticais, ela é a base da língua portuguesa. Então, para que nós tenhamos um bom desempenho no estudo da língua portuguesa, nós temos que ter uma noção boa, ou seja, nós temos que ter um entendimento claro sobre as 10 classes de palavras. Isso significa o quê? Análise e função que ela exerce dentro de um texto, tá? Quando nós vamos identificar as 10 classes de palavras, porque são 10 as classes de palavras, né? Colocando aqui para vocês lembrarem que nós temos 10 classes de palavras. Essas 10 classes de palavras, elas são divididas entre as variáveis e as não invariáveis. As variáveis, nós vemos, são aquelas que se modificam. Por exemplo, o substantivo, ele pode estar no aumentativo, no diminutivo, ele pode estar no masculino ou no feminino, né? Então, nós temos o substantivo, o verbo, o advérbio, o pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição, artigo e adjetivo. Essas classes, a divisão entre as variáveis e as invariáveis, nós temos substantivo, verbo, adjetivo, artigo e pronome em característica as que variam. Aí nós vamos ter as invariáveis que não variam. Nós temos numeral, preposição, conjunção e interjeição. São aquelas que não sofrem variação, ou seja, não tem grau aumentativo, diminutivo, masculino e feminino, tá? A análise morfológica, ela vai estudar, dentro do contexto frasal, a função, o uso da palavra. Porque a classe gramatical, nós dizemos que é a raiz da palavra, de onde ela provém. Na análise morfológica, nós vamos estudar a função que ela realmente exerce naquele contexto frasal. E uma palavra, ela pode ter a classificação de mais de uma classe, tá? Então, nós vamos ver, por exemplo, que o pronome se, ele pode ser um pronome, mas ele pode ser também uma conjunção. Então, é necessário nós sabermos realmente a função, o que ela quer dizer na frase, para nós chegarmos ao entendimento desta frase, dessa palavra. Quando o autor vai escrever um texto, ele procura empregar as palavras do seu contexto, do qual nós podemos depois identificar. Nós costumamos fazer as interpretações de texto e aí a gente pergunta qual ação o personagem está fazendo no texto. Para nós identificarmos a ação que o personagem está fazendo no texto, nós vamos ter que ter o quê? Um verbo, porque o verbo é aquilo que determina o quê? Uma ação, tá? Coloquei aqui, mas ficou muito clarinho, tá? Então, de verde aqui é um verbo. O verbo vai indicar o que é a ação que a palavra está, que o personagem está fazendo. Correu, brincou, gritou, namorou, né? Comeu. Aí nós vamos ter um adjetivo. Então, identifique qual adjetivos do personagem no texto. Então, qual é o adjetivo? O adjetivo é aquele que está dando qualidade. Então, para eu identificar a qualidade, eu tenho que saber o que é o adjetivo dentro do texto. Então, nós vamos observar agora, eu vou mostrar para vocês agora como que o autor costuma fazer essa identificação dentro do contexto textual e do contexto frasal.
tá? Nós vamos ver primeiro aqui o contexto frasal, vamos fazer uma análise morfológica no contexto frasal, depois nós vamos para o contexto textual. No contexto frasal, nós temos uma frase aqui. Veja essa frase aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês terem uma visão maior. José comprou um carro. Então, vamos dizer, aqui eu tenho um período simples, eu tenho uma oração, eu tenho uma frase verbal. Então, veja quantas características nós podemos encontrar dentro da língua portuguesa. Por que eu sei que aqui é uma frase verbal, é uma oração e é um período? Então, é uma frase, porque tem um significado. Se tem um significado, né? Ela é uma frase, não é uma palavra solta, isolada. Então, se você leu e você entendeu, é uma frase. Ela é verbal, porque tem verbo. Nós vamos identificar quem é o verbo. É um período, porque só tem uma oração. Se tivesse outra oração seguinte, seria um período composto, tá? Então, vamos lá. Para se escrever a frase, utilizou José comprou um carro. Então, José. A que classe gramatical pertence José? Então, é o nome José. Esse nome vai receber o nome de substantivo, até da classe dos substantivos. Então, nós dizemos que vem da raiz, né? Da geração lá do substantivo, da família do substantivo. E esse substantivo, dentro da análise do contexto da frase, ela é morfológica, tá? Então, nós temos um substantivo e no seu contexto de análise, ela é morfológica. Por quê? Porque eu estou identificando a raiz. Comprou. Comprou é o quê? É verbo, é ação que está se fazendo dentro da frase. É o quê? Artigo, tá? Tem aqui indefinido porque tem a classificação. Nós sabemos que todas as palavras, como eu falei, se elas vêm de uma família, então José. José pode ser simples, comum, primitivo, derivado, né? José não, substantivo, tá, gente? Perdão. José é um substantivo próprio, tá? Que é nome de pessoa. Então, nós temos o substantivo. Quais as classificações do substantivo? Comum, primitivo, derivado, abstrato, coletivo, né? Nós temos comprou. Comprou é verbo. O verbo ele indica ação, estado, fenômeno da natureza. No caso, esse aqui vai indicar uma ação, que é comprar, né? Tudo aquilo que você faz que tem movimento é verbo de ação. Estar e ficar é fenômeno de estado. Chover, ventar, tal, é fenômeno da natureza. O é um artigo. Por que aqui é um artigo? É um artigo indefinido. Ele está determinando, está acompanhando o nome, que é carro. Carro é um nome comum. Não especificou o nome do carro, que a gente marca de carro, né? Perdão. Então, nós sabemos que os carros têm marca. Tem um nome, mas é um carro. Qual a marca desse carro? Não foi identificado aqui. Então, é um artigo indefinido que está acompanhando o substantivo carro. Tá? Botou aqui substantivo comum porque ele é um nome. Viu? Então, para o autor escrever esta frase, veja que ele foi utilizando palavras no seu contexto diferenciado, tá? Ele foi colocando palavras diferentes para poder fazer a identificação. Isso é o quê? Isso é para mostrar para nós, nos mostrar que a gramática, ela é algo viva. A gramática, ela se movimenta dentro do contexto tanto frasal quanto do contexto textual. Tem outra frase aqui. Vamos fazer aqui rapidinho. Vamos prestando atenção, tá? Uma frase um pouco maior, com mais algumas palavras. E vai para vocês observarem como que o autor... Então, o autor escreveu essa frase, né? A sinceridade e a lealdade são excelentes virtudes. Eu tenho esse nominho A aqui, que é o quê? O A é um artigo. Então, dizendo que é um artigo definido, o A, o as, né? Artigo definido. Sinceridade, tá? É o que sinceridade aqui? Então, a gente vai buscar o quê?
Sinceridade é um substantivo, porque o artigo acompanha o substantivo. Nunca esqueçam disso, tá? Para identificar o substantivo, é importante você saber que o artigo acompanha o substantivo. Às vezes você pode dizer que Mariana tem uma seriedade, uma boa seriedade. Então, vamos dizer que qual é a seriedade quem é a seriedade de Mariana? Então, já é uma qualidade da pessoa que é Mariana, viu? Mas aqui está como substantivo que o artigo vem acompanhando. O I é uma conjunção, tá ligando, né? Essezinho aqui é uma conjunção. Geralmente, quando a gente vai encontrar muito em texto, até no contexto a gente fala i, então é uma conjunção. A, artigo novamente, e lealdade, um substantivo. De novo, ó, acompanha o artigo, acompanha o substantivo. São é do verbo ser, tá? Excelentes, virtudes. Excelente é a qualidade da seriedade, que é o substantivo, e a qualidade de lealdade também. Então, seriedade e lealdade são adjetivos, são substantivos. E excelente é a qualidade dos dois. Tá? Então, é o que? Adjetivo, que dá qualidade ao sujeito, ao ser. Então, o ser aqui, o substantivo aqui está sendo lealdade e sinceridade. E virtudes é um substantivo, tá? Substantivo abstrato, que a gente não consegue pegar, tocar, a gente simplesmente, né, imagina como que é. Certo, então nós vamos observar agora como que o autor procura fazer isso no seu contexto frasal, no seu contexto textual. Nós fizemos no contexto frasal, tá? Nós vimos lá duas frases, como que o autor, para escrever uma frase, ele utiliza palavras. Essas palavras, para ele escrever uma frase, ele utiliza as palavras. As palavras pertencem a quê? Às 10 classes gramaticais. Então, toda a nossa gramática, ela está no entendimento e na compreensão das 10 classes gramaticais, tá? Aí nós temos um pequeno texto aqui, tá? Do corvo e a raposa. Do corvo e a raposa, viu? E aí, o autor, para escrever esse texto, ele utilizou muitas palavras, olha. Então vamos começar. Para eu entender o texto, eu tenho que olhar as palavras e ver. Então escreveu um dia. Então artigo, dia substantivo. Aí eu vou corvo, né? Então artigo, corvo, substantivo, estava verbo, pousado, né? No galho. Então, aqui eu tenho perdão, voltei uma ausência aqui. Então, vamos lá, novamente, né? Aí nós temos estava, que é o verbo, né? Pousado é o lugar onde ele estava, você vai determinar o verbo pousar, né? Então, a gente tem eu pouso, tu pousas, ele pousa. Aqui ele está no particípio, né? Terminado em ado, né? No gerúndio, particípio, infinitivo. No, aqui eu tenho uma preposição, galho, substantivo, de é uma preposição, uma, artigo, árvore, substantivo, com preposição, artigo, numeral, perdão, está acompanhando um pedaço, substantivo, de preposição, queijo, substantivo, no, preposição, bico, substantivo, quando, de verbo de tempo, passou o verbo, uma, artigo, e raposa, substantivo. Então veja que quando o autor vai escrever, ele vai buscando as palavras dentro do seu contexto. Aí a gente observa. Olhando as palavras, eu vou já, se eu tenho um entendimento das 10 classes gramaticais, é fácil eu identificar as palavras. Eu tenho nessa, ó, pronome, nesse, nessa, nisso, naquilo, beleza, já entra uma beleza espontânea, né?
substantivo, cores, substantivo, combinar verbo, né? Então, para preposição, abaixo, advérbio de lugar, claro, né? O queijo veio abaixo, né? Então, quando a gente vai cantar verbo, abriu o verbo, soltou o verbo, então, para você identificar no contexto frasal, é muito, muito importante o reconhecimento das 10 classes gramaticais. Então, veja, eu coloquei para vocês o estudo das 10 classes gramaticais. Agora, eu coloquei esse vídeo, vocês vão assistir esse vídeo com muita atenção. Observe os exemplos que nós fizemos aqui. E mais abaixo no card de atividade, tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Então, vocês vão fazer a atividade proposta e fazer a devolutiva no card da devolutiva. A devolutiva tem 7 dias, ok? Então, façam um bom estudo. Até a próxima aula. Você tá esperando aí?